Olá, queridos, eu sou Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é para Virgem. Bom dia, você virginiano, inscritos aqui no canal. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito por aqui, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo. É necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo tu encontrará o meu contato, ok? Iremos sua mensagem de hoje, mas antes de iniciar a mensagem de hoje, quero te convidar para fazer parte do nosso caderno de oração. Ele vai de janeiro a dezembro, ok? Você não pode ficar fora dessa, estamos intercedendo nas madrugadas por essas pessoas cujo nome está no caderno. Já temos ali os primeiros testemunhos, né? De pessoas que vieram buscar bênçãos. Enfim, e por falar em madrugada, nessa madrugada eu estava meditando na palavra, né? Ali onde diz assim: o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele vem para dar vida e vida com abundância. E eu louvo a Deus nesse exato momento por essa palavra grandiosa e de muito poder. Buscamos equilíbrio, mas muitas vezes estamos cegos diante da busca por esse equilíbrio. Queremos estabilidade, mas estamos cegos diante daquilo que buscamos. Abraçamos causas erradas, temos cegueira espiritual. Eu conheço pessoas que viveram uma vida inteira de abraçar causas erradas. Queridos, vivemos momentos críticos. Vivemos momentos difíceis, os tempos são difíceis, o mundo jaz do maligno. É bíblico isso, a palavra de Deus se cumpre todos os dias. Está todos os dias a palavra de Deus se cumprindo. E muitos vão cair, porque a Bíblia diz que a figueira está balançando, e muitos vão cair. Quem não estiver firme na fé, quem não estiver firme em Jesus Cristo, que é a rocha eterna. Tivemos aí a pandemia, que foi um desencarne coletivo, né? Muita gente desencarnou, não sabe nem o motivo. É aquele negócio, não está fazendo a lição direito de casa, volta para cá, vamos tentar ajustar. Deus ele não está de brincadeira. Valores estão investidos, há uma modernidade muito grande, destruindo pessoas, destruindo família, tá tudo de cabeça para baixo. É como diz o meu marido, o poste é que tá mijando no cachorro. Mas o pior de tudo, queridos, é que estamos cegos diante de tudo que estamos vivendo. Muitas das vezes Deus fala, nos mostra as coisas, mas nos mantemos cegos diante do que temos visto. Estamos passando despercebidos. Buscamos equilíbrio. Queremos equilíbrio, necessitamos equilíbrio. Deus, ele é equilíbrio. Aonde Deus está, ali há equilíbrio. E vice-versa. Aonde Deus não está, ali não tem equilíbrio. Quando eu não dou lugar a Deus na minha vida, a minha vida ela é desestruturada. Queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É contraditório você me dizer que Deus está onde não há equilíbrio. Eu não acredito nisso. Eu conheço um pouco da palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, católico. E eu jogo tarô desde 8 anos de idade. Que as pessoas falam que é mediunidade. E o meu pai era um homem
que conhecia a Bíblia a fundo. Meu pai, ele nunca foi formado em teologia ou coisas do tipo, mas eu não conheci um cara que tinha uma conexão maior com Deus do que o meu pai. Até no último momento da sua vida, Deus provou fidelidade ao meu pai. Tinha muitos defeitos. Meu pai era um homem de muitos defeitos. Mas eu procuro avaliar o meu pai como pai. E como pai não tinha para ninguém. Nota 1000. E eu sou grata a Deus por ter vindo dele e por ter vivenciado, caminhado com ele durante muitos anos. Porque meu pai, ele era um homem de valores. Assim como a minha mãe também. O meu pai nos ensinou o que é certo e o que é errado, sem meias palavras, tá? Sem fantasiar nada. Meu pai nos ensinou, minha mãe nos ensinou, até hoje, o que é certo e o que é errado. Hoje, se eu chegar ali, por exemplo, com a má ideia, lá na minha mãe, e falar alguma coisa que não esteja certo, pode ter certeza que eu ouço uma esculhambação na mesma hora. Minha mãe, ela é uma mãe muito amorosa, mas a minha mãe, ela não passa a mão na cabeça de quem tá errado. Se você tá errado, principalmente nós que somos filhos, tu pode ter certeza que a verdade vai vir na mesma... Ela diz logo assim, tu não tem vergonha na tua cara, não? Procura ter vergonha na sua cara. Minha mãe fala isso. E minha mãe, ela não faz política de boas vizinhanças. E hoje o que a gente tem visto é pessoas fazendo política de boa vizinhança, abraçando causas erradas. Há uma cegueira muito grande diante das coisas espirituais. Por isso é que estamos vivendo esse mundo lá fora. Tudo está desordenado, tudo está de mal a pior. E eu digo sinceramente, eu tenho medo. Eu tenho medo porque, assim, é como muita gente, nós todos pagamos um preço muito alto por essa pandemia. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam a noção das coisas, perderam o temor a Deus, perderam, como que eu posso dizer? Como a minha mãe diz, perderam a vergonha, vamos dizer assim. Mas eu quero ter equilíbrio, mas eu vivo aqui abraçando causas erradas. Eu não consigo enxergar a verdade, o que está diante de mim. Dentro de mim há um espírito de engano. Eu tento me enganar o tempo inteiro, eu troco, eu inverto os valores. O que é certo eu acho que está errado, e o que está errado eu acho que é certo, mas eu busco equilíbrio. E Deus, ele não está em coisas erradas, querido. Deus, ele está no que é certo. Porque a Bíblia diz assim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Deus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Jesus é equilíbrio, Deus é equilíbrio, o diabo é desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o diabo, ele leva os teus sonhos, ele leva a tua vontade de viver, ele leva tudo, não sobra nada. Ele leva teu orgulho, ele tapa os teus olhos espirituais. Porque aqui há muitas pessoas com escamas espirituais sobre os seus olhos, trocando, invertendo os valores, achando, oh Jesus, que estão no caminho certo. Plantando coisas erradas. E achando que vão colher coisas boas. Vamos para frente. E que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, não temos que estar fazendo política de boa vizinhança. Temos que estar de olhos atentos. É momento de se chegar a Deus. É como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. O que é certo, o que é errado. Então precisamos aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente começa a fazer as coisas tudo certo, dá tudo errado lá no final. Imagine começando errado. O que será de nós?
Mais uma vez, as cartas dizem que há um espírito de engano. Pessoas estão sendo enganadas o tempo inteiro. E a Bíblia ainda diz mais: há caminhos que ao homem parece direito, mas na verdade é um caminho de morte. Quantas das vezes plantamos a nossa destruição, a destruição de nossa família, a destruição dos nossos filhos. E iremos prestar conta. É fato. Porque a Bíblia diz assim, olha, ensina o caminho que tu deve andar, para que quando tu estiver velho não possa se desviar dele. Ensina o caminho que teu filho deve andar. Então, meus filhos são minha responsabilidade. Eu não ensinei meu filho a usar droga, aí é a escolha dele. Eu não ensinei meu filho a roubar, eu não ensinei meu filho a se prostituir. É a escolha dele, mas tu ensinou o que era certo. Então, o jugo não está sobre você. Tu ensinou o que era certo, tu não apoia o que é errado. E Deus, ele sabe do teu coração. Deus, ele conhece os nossos corações. Eu fico muito triste, queridos, ao ver pessoas destruídas, buscando mudanças, mas são cegas. É círculos, vão começar a rodar em círculos. Círculos fracassados e o tempo está passando. Sabe por quê? Porque aqui há um espírito de engano. Eu sempre falo nas minhas orações, eu oro todos os dias eu oro. Se eu tô sozinha dentro do carro, eu tô orando. Se eu tô sozinha no meu quarto, eu tô orando. Se eu tô sozinha ali lavando uma louça, eu tô orando. Todos os dias eu oro. E eu digo assim, Senhor, me dá visão espiritual. Eu quero ter visão espiritual. Senhor, me dá visão espiritual. Querida, é muito triste você ver o ser humano cego espiritualmente. É o que eu falo aqui direto no canal. Das doenças piores, a cegueira espiritual é a pior delas. Porque tu vai viver uma vida de mentiras, de engano, aonde tu acha que o certo é o certo e o errado, tu investe ali a situação. Porque esse espírito não te deixa ver as coisas com clareza. Tu cada vez mais, tu quer mudanças. Mas o espírito aqui, ó, de dúvida, de incerteza, o espírito de engano, não te permite seguir. E tu colocando cada vez mais fardo nas tuas costas. É simples assim. E Deus tem falado, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir a voz de Deus. E há valores investidos, aonde eu acho que o certo é o certo e o errado é o errado. Querido, Deus, ele não está de brincadeira. Entende? Essa pandemia aí que teve foi só uma amostra grátis do poder de Deus. Não chega nem um terço, porque Deus, ele é poderoso e ali eu tenho certeza que Deus, ele permitiu essa pandemia para as pessoas se conscientizar e as pessoas ficaram foi piores. E o que virá por aí, essa pandemia aí vai ficar no chinelo. Escutem bem o que eu estou dizendo a vocês hoje. Então vamos buscar nos libertar de espíritos de engano. Há espíritos de engano. Espíritos têm te enganado, espírito de trevas, de maldição, tem te enganado. Tu busca mudança, mas tu tem colocado um fardo pesado sobre as tuas costas. A tristeza. Eu quero recomeçar. Mas eu acho que o certo é o certo e o que é errado é o errado. Aí sim, eu estou pronta para recomeçar. Agora, quando eu inverto os papéis, os valores, eu acho que o certo é o errado e o errado é o certo. Como que vai dar certo isso? A minha mãe me falou uma coisa há muitos anos atrás, na minha adolescência, e que eu nunca esqueci. A minha mãe virou para mim e disse assim, Mila,
O que começa errado, minha filha, só termina errado. E o que começa certo, às vezes não dá certo lá no final, mas tem uma chance, né, de dar certo. Minha mãe me falou isso um dia. E eu louvo muito a Deus, e a minha mãe também me falou uma vez, eu estou sempre muito atenta às palavras da minha mãe, assim como as palavras também do meu pai, quando meu pai era vivo. A minha mãe falou assim para mim, que da maneira que a gente é criado, a gente cria os nossos filhos. Os valores que é nos transmitido é os mesmos valores que a gente passa aos nossos filhos. E eu creio nisso fielmente. Hoje eu sou mãe e eu sei disso. E eu oro muito pelas minhas filhas, pela minha família. Eu te convido hoje para orar pelos teus filhos, pela tua família, orar pela tua vida e pedir para Deus nos guardar, guardar a humanidade, ter misericórdia da humanidade. Queridas, estamos vivendo os últimos dias. A palavra de Deus se cumpre. E vai se levantar aí o anticristo. Temos que estar preparados. Ok? Essa guerra que se estourou há pouco tempo, essa guerra está lá no livro, está lá em Apocalipse. Tá? Se você for ler lá, fala dessa guerra. Tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia. E vem muita coisa por aí. Muita coisa por aí. E eu te convido a ter o hábito de orar. Sabe por quê? Porque a oração, tu cria uma conexão com Deus. Independente da tua religião, tu nem precisa ter religião. Entende? Porque Deus não é religião. Mas a gente precisa, porque assim, a pessoa que ela não tem fé em Deus, ela não acredita, ela é morta espiritual. E é muito triste a pessoa, eu acho que é muito triste a pessoa quando ela é morta espiritualmente. Muito triste. Eu quero te convidar a ler lá em Salmos 31:9, que diz assim, salmista Davi escreveu, compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza. Se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Que o Senhor te abençoe. Hoje sempre, fiquem com Deus. Até a próxima.